Olá, meus amados irmãos e amigos, a todos vocês, graça e paz. Hoje, nesse pequeno e simples vídeo, nós queremos tecer um breve comentário a respeito de alguns profetas do YouTube, alguns profetas do Facebook, que estão aí profetizando a morte do MC e que muitos MCs ainda vão morrer. Então eu quero deixar aqui em poucas palavras uma mensagem para vocês, para que vocês possam entender o significado da profecia. E quando as pessoas querem enganar outras pessoas na parte religiosa, então é muito comum, é muito utilizado usarem textos isolados dos contextos dentro da Bíblia. Por quê? Porque daí a pessoa faz uma revelação e diz que foi Deus que mandou e aponta na Bíblia. Aí a pessoa faz uma previsão e diz que é Deus que mandou e aponta o texto na Bíblia. Aí aparece essa senhora que eu não conheço, não tenho nada contra ela, dizendo ser bispa. Eu já procurei aqui de Gênesis Apocalipse, uma única bispa que foi escolhida e consagrada pelo Pai, o Eterno Criador, e não encontrei, mas eu peço, por favor, se vocês souberem aonde está escrito dentro da Bíblia a palavra bispa ou pastora, enviem para mim, por favor, para que eu possa divulgar aos demais irmãos. Então vamos lá. Essa pessoa, essa suposta bispa, fez uma profetada. A profetada que ela deu foi utilizando-se de um fato lamentável que aconteceu, que foi a morte daquele jovem cantor MC, Kevin, né? Que a gente não sabe o certo, o que aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que ele caiu de um determinado prédio e veio assim a entrar em óbito. Mas as circunstâncias, os motivos, nós não sabemos, não queremos saber, porque isso compete à polícia e não a nós. Mas eu quero pegar um gancho, por quê? Porque essa tal profetisa, ela utilizou-se da morte de um jovem conhecido, que era um jovem que cantava funk e que tinha milhões de seguidores. Então ela utilizou esse sofrimento, essa fatalidade desse jovem para jogar no YouTube ou no Facebook como se o Criador tivesse falando através da boca dela. Como se ela fosse uma profeta do Eterno, do Criador dos céus e da terra. E nós vamos, nesse vídeo aqui, mostrar para vocês que essa profetada que essa senhora diz a respeito desse jovem é uma tremenda mentira. E esses outros profetas do YouTube e do Instagram e do Facebook e do Messenger que estão dando profetada, é tudo enganação para mentira, para enganar as pessoas, e nós vamos provar agora. Então eu convido você que é sincero, você que tem o coração voltado para o Eterno, o Criador dos céus e da terra, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, lá no Antigo Testamento, depois de Ezequiel, Amós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, e verso 7, aonde está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Isso está escrito aqui no livro de Amós. Então, os pessoal que estão fazendo as profetadas, essa senhora que deu a profetada em cima dessa fatalidade do jovem cantor MC, ela desconhece o significado da palavra profeta. E eu vou explicar para você. Você que lê a Bíblia, você que sabe raciocinar, você que já frequentou um templo religioso, você sabe quem são os profetas do Altíssimo, do Criador? Os profetas do Antigo Testamento? Amós era profeta, Daniel era profeta, Jeremias era profeta, Isaías era profeta, Abacuque era profeta, Zacarias era profeta, Malaquias era profeta. O último profeta vivo foi João Batista, o primo do Messias, do Salvador, aquele que mandaram cortar o pescoço dele. Ele foi o último dos profetas da época da circuncisão, do antigo concerto que Deus fez com a nação de Israel. Então, quando o profeta Amós diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Quem são os servos dele? Os profetas. Quais profetas? Esses da internet? Esses do YouTube? Esses que tem aí nos templos religiosos agora em 2021? Não, claro que não. Ele está falando os seus servos, os profetas, que está registrado na história bíblica. Basta você ler lá de Gênesis, Apocalipse, que você vai descobrir quem eram os profetas do Altíssimo. E o último deles era João Batista, que foi decapitado, foi morto. E o Deus que nós cremos, o eterno que nós servimos e obedecemos, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. João Batista morreu? Morreu. Isaías morreu. Jeremias morreu. Zacarias morreu. Amós morreu. Abacuque morreu. Todos os profetas morreram. Morreram. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Deus de vivos. Então, quando nós pegamos essa passagem, que essas pessoas estão fazendo falsas profetadas, elas pegam e dizem, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu segredo aos seus servos, os profetas. E o que é que o profeta Amós está querendo dizer sobre isto? Para que nós possamos entender o que o profeta Amós já morreu, há centenas de anos já morreu. O que o profeta Amós estava dizendo, nós temos que vir aqui no começo. Ninguém lê uma carta do meio para o fim. Quando nós recebemos uma carta, nós não começamos a ler ela do meio para o fim. Nós começamos do cabeçalho, a data, o dia, o mês, o ano, a cidade, e nós vamos lendo até o final, aonde nós vemos lá quem foi que assinou, a quem foi direcionada aquela carta. Então, para nós entendermos, nós vamos ler no mesmo livro de Amós, no capítulo 1, verso 1, diz assim: palavras que em visão vieram a Amós. Não foi para essa profeta que está dando profetada, diz que vai morrer centenas de MCs. Não foi para ela que foi direcionada essa palavra. Não foi para os profetas de YouTube. Não foi para os profetas do Facebook. Foi para Amós.
foi para ele que foi direcionada essa palavra, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel. Não está falando dos MCs que vão morrer aqui, dos deputados, senadores, pastores, andarilho. Não, está falando para a nação de Israel. E nós não somos nação de Israel, nós somos brasileiros. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então o Eterno usou o seu profeta Amós naquela época. Amós estava vivo. O Deus mostrou para ele, revelou para ele as coisas que iam acontecer lá em Israel. E não aqui a morte dos MCs, e não a morte dos deputados, e não a morte disso e morte daquilo. Isso são falsas profetadas. Mas aqui o profeta Amós diz que 2 anos antes do terremoto. Então, 2 anos antes de acontecer o terremoto lá em Israel, Deus usou a boca do profeta Amós para alertar o povo de Israel do que ia acontecer. E esse terremoto aconteceu quando? Esse terremoto aconteceu entre o ano 765 e 787 antes de Cristo nascer. Isso aí já derruba todos esses profetados aí. Mas por quê? O que levou Deus a causar esse terremoto lá em Israel? Simples. Porque o rei Uzias, ele entrou dentro do templo e acendeu incenso no altar, aonde se era permitido somente aos sacerdotes levitas. E Uzias não era sacerdote. E Uzias não era profeta. Entendeu a diferença? É só você ler aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 18. Então, lá naquele tempo, 765, 787, antes de Jesus Cristo nascer, Deus falou pela boca do profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. O servo dele não é os pastores. Os servos dele daquela época, que viviam na época da circuncisão, que viviam na época da lei mosaica, eram os profetas. E a lei e os profetas durou até quando? Até João. Então, os fazedores de profetada e as fazedoras de profetada estão pegando profecias de 3, 4, 5 mil anos atrás, que já se cumpriram, e estão trazendo para os nossos dias. Sabe com qual intuito? De enganar você. De enganar você. Quando Deus ia fazer alguma coisa, ele mandava os profetas dele lá. Os profetas iam lá e falavam para a nação de Israel: ó, Deus vai fazer isso, porque vocês estão em pecado, porque vocês estão adorando deuses, porque vocês estão adorando Baals, porque vocês estão cometendo adultério, porque vocês... Ele mandava os profetas dele lá. Lá. Mas esses profetas morreram. O último profeta dessa linhagem foi João Batista. E quem foi que escolheu João Batista como profeta? Quem foi que consagrou João Batista como profeta? Se ele é o último, quem são esses profetas que estão com falsas profecias no YouTube para atemorizar as pessoas?
como essa senhora se aproveitando de um momento, uma oportunista, se aproveitando de um momento de dor, aonde esse jovem, ainda na flor da idade, né, caiu. A gente não sabe com certeza o que aconteceu com ele, se aproveitando disso aí para tentar passar uma imagem de que ela é uma profeta de Deus, quando na realidade essa profetada dela e dos demais, Deus não mandou falar nada. Estão falando por conta própria e terão que dar conta em cada palavra que sai da boca de vocês. Viu, falsos profetas? Vocês vai dar conta de cada palavra que saiu da boca de vocês. Porque o pai diz, eu não mandei ninguém falar nada, e vocês vai lá e falam, o Senhor mandou. O Senhor me revelou, o Senhor blá blá blá. Isso é profetada, falsos profetas. Não acreditem e não tenham medo do que eles dizem, porque eles não podem te ajudar e também não podem te fazer mal, porque eles estão falando deles. O Pai, o Criador, não mandou ninguém falar nada. Não tenha medo deles. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam enxergar, diferenciar o que é profeta e o que é falso profeta. Ok? Um abraço no seu coração, que Deus abençoe você, a sua família, muita graça e muita paz seja derramado sobre a sua posteridade, e até a próxima, se o eterno Criador dos céus e da terra me permitir.